Oi, tudo bem? Eu sou Angelina e eu faço parte do grupo composto por Eduardo, Giovana e Thaisa. E nós ficamos responsáveis por falar sobre a Djamila Ribeiro. Bom, inicialmente é importante falar sobre a biografia e a formação da Djamila. Djamila Ribeiro nasceu em Santos em 1980. Ela é graduada em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo e ela é mestra em Filosofia Política pela mesma instituição de ensino. Oi, meu nome é Thaís e eu vou falar sobre as principais contribuições da Djamila Ribeiro para a sociologia. Bom, a Djamila Ribeiro é uma importante ativista brasileira, figura negra e feminina, e ela trouxe várias ideias como a lugar de fala, que ela popularizou no Brasil esse conceito, que significa reconhecer que cada pessoa fala a partir de suas vivências e posições sociais. Ela também fala sobre o racismo estrutural, que ela acredita que isso não vem somente de um comportamento individual, mas sim de um sistema estrutural. Ela também fala sobre o racismo negro e que ela mostra também as pautas, que as pautas do feminismo branco às vezes não contemplam as experiências e vivências das mulheres negras. Ela também fala sobre a representatividade e poder e que ela enfatiza a importância da participação e da representação dessas pessoas negras em espaços de decisão, como a mídia, a política e a academia. Ela também fala sobre educação antirracista, que ela acredita que a escola é o principal meio de combate contra o racismo e que através do conhecimento e empatia isso vai ser combatido nas escolas. Ela também acredita que lutar por igualdade de gênero sem falar sobre racismo é uma forma incompleta de lutar contra essa desigualdade. E a Djamila Ribeiro, ela trouxe vários conceitos acadêmicos acessíveis ao público geral e ela também teve vários prêmios e reconhecimento internacional por sua atuação em defesa dos direitos humanos e a igualdade de gênero. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as principais obras que a filósofa Djamila Ribeiro escreveu. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que as obras que eu trouxe aqui, que foram 4, elas são de extrema relevância e de grande visibilidade pelas bancas, por exemplo, de vestibulares, do próprio Enem e inclusive de palestras sociais. Só que é muito importante deixar claro que ela também tem outras citações e tem outros, por exemplo, mensagens ou até crônicas menores, porém essas são de maior relevância. A primeira eu vou falar que chama Lugar de Fala. E o que ela quer problematizar nesse livro? Ela vai problematizar a ideia principal da corrente filosófica que ela trabalha, que é: todos nós temos um local de fala, todos nós temos esse lugar. A diferença é de onde estamos falando, ou seja, é uma diferença da origem. Um exemplo claro disso é a questão de uma pessoa, por exemplo, da periferia, falar sobre as vivências da periferia, como, por exemplo, a gente pode falar sobre a Carolina Maria de Jesus, que narra a vida precária vivenciada por ela na favela, e eu falar sobre as vivências de uma pessoa na favela. O que eu quero dizer com essa comparação? É que a Carolina Maria de Jesus, ela tem um local de fala igual eu, porém ela mora, a origem dela é do local que ela está falando. Ou seja, ela sabe falar bem melhor do que eu, no sentido de que ela vivenciou na pele aquela realidade. E eu apenas estou falando, muitas vezes, com o que eu estudo, ou às vezes eu nem mesmo vivenciei ou nem vi. É só algo mesmo que eu aprendi. Então é muito diferente essa origem. Todos temos local de fala, porém a origem de que se fala é diferente. O segundo livro é Quem Tem Medo do Feminismo Negro. E esse livro foi uma grande quebra de tabu e uma grande revolução. Um grande sentido revolucionário para a literatura, tanto da cultura negra quanto para o feminismo. Por quê? Porque quando a gente debate sobre o feminismo, a gente vê que esse feminismo ele é muito embranquecido. E o que isso quer dizer? Que o feminismo, em geral, ele trata sobre os direitos das mulheres, trata sobre as questões de combater as desigualdades de gênero e as várias faces da disparidade dessa ideologia de gênero. A gente não trabalha
com, muitas vezes, escritoras negras, filósofas negras ou pessoas revolucionárias negras. A gente sempre está vendo um feminismo centrado em ideologias a favor da mulher, óbvio, porém excluindo essas faces e essas pessoas negras. Então, quem tem medo do feminismo negro, que é o livro, ela debate muito sobre essa questão da relevância do feminismo negro para a construção do feminismo e, inclusive, para a valorização desse legado para a nossa história. O terceiro é um dos mais famosos da história, da vida dela mesma. É um dos mais famosos de todas as escrituras ou todos os livros que ela trouxe, que chama Pequeno Manual Antirracista. Esse Pequeno Manual Antirracista, ele vai problematizar de forma lúdica e muitas vezes de uma forma bem simples para ser mais acessível para todo mundo, de forma a servir como um manual mesmo. Ele vai trabalhar, por exemplo, falando sobre gírias que a gente usa no cotidiano, sobre ditados que a gente profere, ou muitas vezes sobre ideologias que a gente pensa, ou correntes de pensamento, que nem mesmo a gente entende, mas a gente reproduz, entende? Muitas vezes, por exemplo, quando a gente, aquela cultura de desmerecer, muitas vezes roupas africanas, ou muitas vezes a gente desmerecer culturas afro-brasileiras e até mesmo penteados, que veio uma grande recorrência nas redes sociais, essa valorização dos penteados afro. Então a gente tem muito nesse livro essa questão de trabalhar como pequenas coisas do cotidiano, que a gente nem mesmo percebe, são imperceptíveis, corroboram para a reprodução do racismo. E por último, é o livro dela mais pessoal, que chama Cartas para Minha Avó. Ela vai narrar de forma breve as vivências dela na precariedade da favela e vivenciando a marginalização, mas com um cunho mais afetivo, tirando a ideia de que a favela é um local só de precariedade, só violência e só de coisas ruins, trazendo um lado de laços afetivos que a favela tem. Agora, sobre a atuação pública e impacto social da Djamila Ribeiro, a gente pode mencionar que ela atuou como professora convidada na Universidade de Nova York e ela também atuou como professora convidada na PUC de São Paulo. Em 2020, ela recebeu o prêmio Jabuti, que é um prêmio de extrema importância na literatura, na categoria de Ciências Humanas, pelo livro Pequeno Manual Antirracista, que foi mencionado anteriormente no nosso trabalho. Em 2021, ela foi a primeira pessoa brasileira da história a ser homenageada pelo BET Awards. Esse BET Awards, ele é uma premiação dada para pessoas influentes negras, e esse prêmio ele é concedido pela comunidade negra norte-americana. Desde 2022, a Djamila, ela tem um posto imortal, ela tem um posto vitalício na Academia Brasileira de Letras, e ela ocupa a cadeira número 28. Ela também é conselheira da Pinacoteca de São Paulo e do Fundo Patrimonial da USP. E em 2023, ela recebeu o Prêmio Franco-Alemão de Direitos Humanos. E recentemente, em 2025, ela se tornou a primeira brasileira a lecionar no programa Martin Luther King Jr., no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. E por fim, vou falar um pouco sobre o legado e importância da Djamila. Bom, a Djamila ela popularizou conceitos como o feminismo interseccional. Ela tem uma produção muito acessível que corrobora para difundir o seu pensamento para as demais pessoas. Ela foi eleita como uma das pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, pelos seus ideais antirracistas. E ela também é uma ativista nos canais de comunicação, como jornais e revistas. Bom, é isso. Espero que tenha gostado da apresentação e muito obrigada pela atenção.